Meu nome é Jorge Kaique, aluno do sexto período de Sistema de Informação, e vou apresentar agora a solução do problema TRAC utilizando a técnica de algoritmo guloso. É um problema de nível de dificuldade 8, onde o meu objetivo é, dado uma matriz, eu tenho que achar o menor caminho entre o ponto S e o ponto T. Tem uma limitação onde eu tenho um limite máximo de tipos de células em que eu posso passar. Como nesse primeiro exemplo, o limite de células que eu tenho é o limite 2. Então, no caso, eu posso passar, se eu passar pela célula B, eu só posso passar por mais um tipo de célula, seja ela C ou A. A linguagem escolhida. A linguagem escolhida para a solução deste problema foi a linguagem Python. E eu vou demonstrar agora a sua aplicação para a resolução deste problema. Aqui eu estou utilizando o primeiro input fornecido pelo enunciado. Então aqui este input, onde eu tenho 5 colunas, 5 linhas, 3 colunas, e o meu limite de casas é 2. Então eu tenho que chegar do ponto S ao ponto T, passando apenas por 2 tipos de casas, buscando assim o menor caminho. No meu algoritmo, eu estou utilizando essas duas listas, que são as coordenadas dos movimentos que eu posso realizar. Então, para os movimentos, para a minha célula atual, eu posso migrar somente para as células adjacentes, verticalmente ou horizontalmente. Ou seja, eu só posso mover da célula ao lado esquerdo ou ao lado direito, ou acima ou abaixo da minha célula atual. Então, tem essas coordenadas que são as minhas coordenadas de movimentos. Eu tenho o meu input. Você pode observar que eu tenho os 4 inputs fornecidos pelo enunciado do problema. Eu tenho o meu N, M e K, que são as variáveis apresentadas no cabeçalho do problema. Então, o número de colunas, o número de linhas, e K seria o número de tipos de casas que eu posso visitar. Aqui eu tenho o meu objeto, que é uma lista, no caso vai ser a matriz do meu mapa. Essa matriz aqui é onde estão presentes as células que eu irei movimentar para achar o menor caminho. E aqui eu tenho uma lista que armazena os tipos visitados para verificação posterior e as células que foram visitadas. Eu tenho aqui também, para encontrar a menor distância até a minha célula destino, que no caso é a minha célula do tipo T, eu estou utilizando o cálculo de distância euclidiana. Eu tenho a minha propriedade do meu critério guloso. Esse aqui seria o meu critério guloso, que eu vou explicar posteriormente. E aqui a execução do meu critério guloso, onde eu basicamente aplico a aplicação do algoritmo guloso, onde eu aplico o critério guloso e assim retorno as coordenadas da minha célula, que será a próxima do meu caminho até encontrar o meu destino, ou seja, do ponto S ao ponto T. Esse é o método em que eu carrego os dados. Então, logo que eu recebo os dados no meu input, eu faço a formatação do meu mapa, da minha matriz, e armazeno todas as informações relevantes. No caso, o meu objeto N, M, K, qual é o meu objeto S, no caso, o meu ponto de partida, e o meu T, o meu objeto de fim, a célula em que será o destino do meu caminho. E aqui é a minha matriz de destino, obviamente. Então, eu percorro esse input e preencho esses valores. O main é somente o método onde eu vou executar isso. Então, eu executo o método loadData e aplico o meu algoritmo guloso. Agora eu vou explicar o meu critério guloso. O critério guloso que foi escolhido. Para o I de 0 a 4,
Por que o i de 0 a 4? São as minhas coordenadas. Como eu só posso fazer 4 movimentos, que é esquerda, direita, cima e baixo, eu percorro as 4 células adjacentes à célula atual. Aqui, como vocês podem observar, eu pego as coordenadas da minha próxima célula, baseado no x mais dx na posição i, y mais dy na posição i, que seria a coordenada aqui que eu instanciei no início do meu código. Aqui seria o mais importante do meu critério guloso. Eu faço uma verificação. Então, se minha próxima coordenada x for maior ou igual a 0 e a minha coordenada x for menor que m, ou seja, m é o meu limite da matriz. Então, eu não posso passar dos limites da matriz. Isso é uma característica que está no enunciado do problema e também é uma coisa que não faz sentido que ocorra, logo que eu quero encontrar o melhor caminho. Eu faço essa verificação tanto para o x quanto para o y, para os dois eixos, e também eu faço outra verificação se esse ponto que eu estou visitando ele já não foi percorrido. Então, por isso que eu uso esse código aqui. Se o meu next x e o meu next y não estão no meu map path. Esse meu map path seria o passo a passo, né, as coordenadas que foram executadas pelo algoritmo. E também eu faço outra verificação se a minha próxima célula a ser visitada é diferente do meu ponto de partida. Minha próxima condição, eu verifico se eu já encontrei o meu ponto de término, ou seja, minha célula do tipo T. Se eu encontrei ela, eu já concluí o meu algoritmo, então eu finalizo minha estrutura de repetição e retorno esse valor. A minha outra verificação é se a distância euclidiana desse próxima célula, da posição x e y, é menor que a distância já selecionada. Isso aí eu estou utilizando para encontrar a menor distância, obter a solução ótima local. E também eu faço a verificação se os tipos visitados estão abaixo do permitido pelo meu enunciado. Então, se eu posso visitar apenas dois tipos de células, eu tenho que respeitar essa condição e aí essa função está sendo executada dentro desse campo elif, que no caso seria a minha estrutura condicional. Caso essa condição retorne falso, eu faço outra verificação, que no caso é o seguinte: eu verifico se a distância euclidiana é menor que a distância euclidiana selecionada, para assim, novamente, manter sempre a distância mais curta, e o tipo da célula que eu estou visitando está nos tipos visitados. Porque se eu já atingir o meu limite, que seria K, que foi verificado nessa condição anterior, eu só posso percorrer agora células de um tipo já visitado anteriormente. Após essa aplicação do meu critério guloso, eu verifico as coordenadas. Então, no caso, verifico se eu estou no ponto de partida. Se eu estou no ponto de partida, significa que eu não encontrei uma solução, não encontrei uma célula para ser visitada. Então, eu retorno -1. Se o item que eu selecionei ele não está entre os tipos visitados, eu adiciono esse tipo para a minha lista de tipos visitados para a verificação que eu faço aqui dentro do meu critério guloso. E a mesma coisa eu pego aqui as células que foram visitadas, que vai ser no caso o output do meu algoritmo. Após isso eu retorno a minha coordenada x e y, e isso é printado no final do meu código. Agora nós vamos executar o algoritmo para cada entrada. Aqui é possível observar que eu utilizei essa entrada, que no caso é a primeira entrada fornecida pelo algoritmo, e o output que ele gera é esse B, C, 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 C. No caso são 5 casas que foram percorridas até ele chegar ao seu destino, até a posição T. Como vocês podem observar, nas minhas células que foram visitadas, eu encontrei o resultado C, A, C, C, C.
O output gerado pelo meu algoritmo foi diferente do output do enunciado, mas como vocês podem observar, ao mesmo tempo que lá ele encontrou 5 células, ele passou por 5 células até o seu destino, o meu algoritmo seguiu o mesmo valor. Então, com isso nós entendemos que a solução, uma solução eficiente, foi encontrada da mesma maneira, mesmo que o output seja diferente. Para a segunda entrada, que seria essa, que está de acordo com o que foi proposto pelo enunciado do problema, a solução encontrada, no caso o output encontrado, foi o mesmo do algoritmo. Então aqui eu encontrei xx, xx, o meu algoritmo também encontrou esses valores, como vocês podem observar aqui. Vamos testar agora para a terceira entrada. Aqui, para essa terceira entrada, ele encontrou apenas a célula Y, que é a distância entre a S e a T. O meu algoritmo encontrou o mesmo valor. E para a última entrada, como vocês podem observar, ele não encontrou. Como vocês podem observar que ele gerou o resultado -1, que foi encontrado pelo algoritmo também, o output do enunciado. Então, com isso, nós concluímos que o algoritmo foi desenvolvido de maneira eficiente e encontrou uma solução similar à que foi proposta para o problema. Obrigado.